Olá, amigo do canal do On The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tenha aproveitado a rodada da NFL, rodada completa sem bye week, fecha hoje à noite na segunda-feira com Cleveland Browns e Baltimore Ravens, num jogo muito importante na AFC North. Antes de mais nada, ontheclock.com.br/assinantes, para você se tornar assinante do site maravilhoso. Como eu disse, o conteúdo principal está lá, podcast extra, textos exclusivos, guia do draft e muito mais, tá? Semana passada até a gente lançou um report aí, o primeiro report que vai estar no guia, foi do Travis Etienne. Foi semana passada ou na outra, não recordo agora. Também minha campanha de Natal, arrecadação para pessoas de baixa renda. Se você quiser participar, você pode pagar via PicPay ou via Pix. Tá, os detalhes estão na descrição do vídeo. Já são quase R$3.000 arrecadados que vão fazer pessoas felizes. Como eu sempre digo, o que é pouco para mim pode ser muito para o próximo. Sem mais delongas, vamos aos jogos, porque temos uma rodada, como eu falei, cheia e muitos jogos para falar. Eu tô aqui no freestyle hoje, ó, sem papel, tá, mano? Então vamos lá, começamos com o Thursday Night Football, a boa vitória do Los Angeles Rams sobre o New England Patriots. Os Rams, dentro da fórmula deles, jogo corrido, play action, rollout, uma defesa forte contra o New England que foi dominado pelo feijão com arroz dos Rams, né? Então isso prova hoje a disparidade dos times. Assim, New England tem muitos problemas na linha defensiva, já está pensando agora em 2021 matematicamente, e para mim Cam Newton, it's over, né? Eu acreditava quando o Cam chegou que ele poderia ser uma solução para New England, que ele renovasse, ficasse por mais tempo. Cam Newton está jogando muito, muito mal, e por Cam Newton, não é por problema de pressão, recebedores, nada. Cam está mal, muito, muito mal, é um dos piores quarterbacks titulares da temporada. Para mim, New England não deve renovar com Cam Newton. Agora a questão é, se não renova com Cam Newton, o que vai fazer? Se vai atacar alguém na free agency, que não tem tantos nomes disponíveis. Aí o pessoal fala muito em troca, Matt Stafford, Matt Ryan. Gente, nada é impossível na NFL, mas é muitíssimo improvável por questões de dead cap. Tá? Muitíssimo improvável. Matt Ryan mesmo, eu praticamente seria um choque. E o Matt Stafford, eu dou, 3% de chance. Então existe chance, mas é pouco provável. Então, assim, draft sobe na posição que está, consegue pegar alguém que interessa, não consegue, vai de Jarrett Stidham, né? Acho que não é uma alternativa muito boa, mas enfim. Enquanto os Rams, firmes e fortes na liderança da NFC West, junto com Seattle, praticamente classificados aos playoffs. E então é isso. Os Rams só precisaram fazer o seu feijão com arroz. Quando a bola caiu na mão do Jared Goff, ele até deu uma complicada. E isso é um limitador do time em voos maiores, né? Mas é um time muito bem treinado e a defesa tem sido um destaque muito grande. Baita partida do Cam Akers, running back, também fez um grandioso jogo. Vamos para os jogos de domingo então. Vamos começar falando da vitória do Seattle Seahawks sobre o New York Jets, uma vitória de larga margem, um jogo controlado desde o início. Os Jets ainda tiveram algumas oportunidades, mas o Sergio Castillo, o kicker, perdeu alguns field goals, e aí Seattle tomou conta do jogo, um jogo tranquilo, o Russell Wilson tendo uma boa performance de novo, o time sendo um pouco mais equilibrado, né? Não só corre nem só passa, que é um dos problemas do Brian Schottenheimer, o coordenador ofensivo. Então foi interessante ver esse equilíbrio. Vamos ver se vai conseguir manter contra equipes mais fortes, né? Os Jets estão aí na pindaíba deles, 0-13, buscando a primeira escolha no draft. O Adam Gase, como o Felipe, nosso querido amigo aqui do On The Clock, falou, cada vez que o Adam Gase ele dá alguma coisa errada, ele se enfia no spreadsheet, parece que ele está com vergonha, né? Se enfia assim das lambanças, mas o maior culpado é ele de tudo que está acontecendo nos Jets. Então, uma boa vitória de Seattle para se manter na briga pela divisão, que é muito importante, né, por causa de questões de mando, não precisar viajar e tal. Mas é um jogo que foi muito desequilibrado, diríamos assim. Até no primeiro tempo os Jets tentaram alguma coisinha e tal, mas não tem como, né? O Seattle foi muito melhor na partida. Próximo jogo, Miami Dolphins e Kansas City Chiefs. Quem olha o placar assim alto
Quem chegou uma hora a pegar esse jogo 30-10 pensou, nossa, que vareio e tal, que show do Mahomes. Não foi bem assim. O Mahomes teve 3 interceptações, o jogo teve 10-0 para Miami, mas mais uma vez um ataque inoperante do outro lado ajudou não, aliviou um pouco o trabalho de Kansas City, né? Isso já tinha acontecido contra Denver. Então assim, quando você consegue interceptar o Mahomes, quando você consegue turnovers contra o Mahomes, tem que se aproveitar disso. E Miami não tem um ataque ainda explosivo. Eu acho que o Tua Tagovailoa não jogou mal, acho que ele é um bom quarterback, ele vai se tornar um bom quarterback na NFL, ele ainda está aprendendo muita coisa, é novato, não tem uma linha com grande proteção, não tem armas. Miami precisa investir nesse ataque no ano que vem, tá? Precisa investir porque a defesa já é boa. Xavier Howard com interceptação, Byron Jones com interceptação, todo mundo com interceptação. E então é aquilo. Se tivesse um ataque mais consistente, poderia ter colocado Kansas City num buraco. Kansas City poderia ter saído do buraco? Poderia. Porque é um time muito, muito explosivo, né? Mahomes, o Tyreek Hill joga demais e ontem jogou bem de novo. Travis Kelce e tal. Só que não pode ficar dando esses moles. Mas no final vira. A gente falava isso do Green Bay Packers em 2011 com o Rodgers. A gente falava isso do New England Patriots algumas vezes. A gente falou isso algumas vezes do Saints. Uma hora quebra a engrenagem. Tá? A fórmula, ela não se sustenta. Então, assim, eu volto a falar, os Chiefs são um timaço, são candidatíssimos ao título, tá? Mas esses buracos, esses jogos que começam lentos e terminam lentos, tendo só um meio muito bom, são perigosos. Como eu falo, mata-mata, o playoffs é mata, né? Não é nem mata-mata, é mata. Um jogo só, você perde. Claro que o Mahomes é genial, claro que o time o ataque é... Me falta palavras para falar desse ataque, da quantidade de armas que tem e tal, e pode ganhar de qualquer um, pode virar jogos e tal, mas não pode ter que ficar correndo esse risco toda hora. Tá? Acho que esse é um alerta, que o Andy Reid tem 3 semanas para dar uma ajeitada nisso, né? O time entrar mais forte no jogo e terminar mais forte o jogo, matar essas partidas antes. Eu acho que passa muito por aí. Se isso conseguir, isso aí é muito, muito difícil de parar os Chiefs. Tá? Mas uma boa vitória, o time garantiu o título da AFC West. Mahomes comandando aí, né, a AFC West. Então, mas foi um jogo bem, bem interessante de assistir e ficou claro que essa defesa do Miami Dolphins realmente tem coisas muito, muito interessantes. Tomou 30 pontos, mas foram 24 do ataque, teve ponto de special team, teve ponto de safety, né, que foi contra o ataque. Então, 33 pontos na verdade no total. Então, assim, foi um trabalho bem feito até da defesa contendo o Mahomes e tal, só que o ataque não soube colocar o Mahomes num buraco e aí fica difícil. Mas boa vitória dos Chiefs. Passando para o jogo de ontem à noite, Buffalo Bills vencendo o Pittsburgh Steelers. O jogo começou truncado, muitos punts no primeiro tempo, chovendo, aquele típico jogo de defesa. No finalzinho do primeiro tempo deu uma deslanchada, Pittsburgh saiu na frente. Uma interceptação do Big Ben colocou no finalzinho do primeiro tempo os Bills em vantagem e daí os Bills não perderam mais. Josh Allen com um segundo tempo bom, conseguindo controlar até certo ponto, até quando dá essa defesa do Pittsburgh. E no outro lado um ataque que está totalmente sem sal, não consegue correr com a bola, Pittsburgh. Os recebedores com muitos drops, não está com o ritmo que estava nas outras semanas. O Big Ben voltou a ser o Big Ben do começo da temporada, dependendo muito da sua defesa. O problema é o momento dessa queda, no momento crucial da temporada, o momento que você está chegando perto dos playoffs. Buffalo, pelo contrário, vem numa ascendente. Buffalo vem bem, ontem abriu vantagem sobre Miami, né? Então, Buffalo deve ganhar essa divisão, ter ter mando de campo nos playoffs. Então, boa vitória do Buffalo Bills, bom jogo do Josh Allen dentro da limitação contra essa defesa do Pittsburgh, que é muito forte. E Pittsburgh tem que abrir bem o olho. Por sorte, tem um jogo agora contra Cincinnati, né, que pode ser um alento aí nessa caminhada. Pittsburgh vai aos playoffs, ok e tal, mas precisa melhorar muito, especialmente ofensivamente, precisa correr melhor com a bola, né, precisa ter um jogo aéreo mais
produtivo também, esse catch and run não está funcionando nas últimas semanas, tal. Então alerta lá em Pittsburgh. Já que falei de Cincinnati, vamos falar da derrota do Cincinnati Bengals para o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys conseguiu forçar turnovers, o Brandon Allen era o quarterback do Cincinnati Bengals. Com isso, os Cowboys abriram uma boa vantagem no primeiro tempo. No segundo tempo ameaçaram se complicar, mas sempre que era para pontuar, o Cincinnati não conseguia. E no final matou o jogo, um jogo assim de duas equipes frágeis. O Dallas Cowboys foi menos pior, diríamos assim, né? Cincinnati com o Brandon Allen sem chance. E o Dallas Cowboys também não aspira a grandes coisas. Pode até brigar nessa divisão ainda, nessa NFC East, mas eu acho que os Cowboys sabem que tem muita coisa para corrigir para 2021 e tal. Agora o Washington deu uma saltada na frente, então complica um pouco a situação. Mas um jogo assim, sem grandes destaques, né? Claro, o Zeke teve algumas boas jogadas, o Tony Pollard, o Amari Cooper segue anotando touchdowns, mas um jogo de equipes que não empolgam ninguém e que a gente vai estar mais esperando para ver quem elas vão escolher no draft e o que vão fazer na free agency que qualquer outra coisa. Vamos lá. Tennessee Titans vencendo o Jacksonville Jaguars. Ontem a defesa do Tennessee foi um bend don't break, né? Enverga, mas não quebra. Quando os Jaguars ameaçaram pontuar, ela apareceu, pontuar para encostar no placar no segundo tempo. Derrick Henry com mais um jogo de 200 jardas. E aí é aquela coisa que eu falo, a fórmula entra, tudo funciona. Jogo corrido, play action, rollout e tal. Essa é a fórmula do Tennessee Titans. Os Titans fizeram o que tinham que fazer, que era vencer os Jaguars, venceram até com certa tranquilidade. Seguem na briga pela divisão, empatados com o Indianapolis. Muito importante para eles nesse momento seguir vencendo, se manter nessa briga até o funil, né? Depende mais deles do que de Indianapolis nesse momento, então depende só deles do que de Indianapolis. Então o Tennessee fez o seu papel. Jacksonville a gente sabe que é um time que não tem grandes aspirações, também está pensando mais em 2021 que qualquer outra coisa. Uma boa vitória dos Titans. Indianapolis Colts com uma belíssima vitória sobre os Las Vegas Raiders. Os Raiders que vêm numa fase muito ruim, né? Até deram uma encostada no placar, deram uma equilibrada, mas ali no quarto período, finalzinho do terceiro, começo do quarto período, os Colts desgarraram. O Philip Rivers tem sido extremamente funcional, tá? Cuidado melhor da bola, entregado o que precisa. O Jonathan Taylor começou a aparecer no jogo corrido. O ataque é muito bem desenhado pelo Frank Reich. A defesa é boa. Então, assim, o Frank Reich é um cara que tem que ser mais falado. Eu acho que por ele ser pouco midiático, por ele ser pouco... Vamos lá, ele é tipo o Rivaldo. Não gosta de falar, assim, não é um cara muito expansivo. Então, não estou comparando a genialidade. O Rivaldo era um gênio no futebol, né? Mas o Frank Reich é um cara muito inteligente. Ele tira dos seus jogadores as maiores valências. Ontem... Por mais que o jogo tenha tido momentos de equilíbrio, deu para notar que os Colts eram uma equipe melhor em campo. A defesa dos Raiders tem muitos problemas. Os Raiders perderam muitos jogos nas últimas semanas e complicaram a sua disputa pelos playoffs. Ainda estão na briga? Estão, mas os Colts se mantiveram lá na liderança da AFC South junto com o Tennessee Titans. E mais uma vez eu acho que a gente tem, como eu falei, o Frank Reich tem que ser pelo menos comentado no prêmio de treinador do ano. Eu mesmo nunca falei dele, mas ontem me deu esse clique. Eu acho que o Frank Reich merece mais consideração, tá? Quanto do outro lado, os Raiders ou tomam um caminho diferente nessas últimas 3 semanas, ou vão ficar com a imagem daquela boa vitória, das boas performances contra Kansas City e nada mais. A defesa dos Raiders está jogando muito, muito mal. Muito mal, tá? O ataque não pode ter que anotar 35, 40 pontos toda hora. Aquilo tem que ser uma exceção. Esse não é o Derek Carr, né? Então, vida bem complicada em Las Vegas para esse final de temporada. Outro jogo que chamou a atenção foi a pancada que o Chicago Bears deu no Houston Texans. Os Texans é assim, né? Montanha-russa gigantesca. O Chicago Bears ainda está na briga pelos playoffs, tem poucas chances, mas está na briga. Dominou defensivamente, dominou ofensivamente. O Mitch Trubisky com um dos melhores jogos da vida dele. Isso eu acho que fala muito sobre a defesa do Houston Texans. Como ela é ruim, como os linebackers estão jogando mal.
o McKinney, o Zach Cunningham, para mim são grandes decepções. A secundária é muito frágil e o Deshaun Watson completamente dominado, pressionado, sem conseguir fazer nada. O Deshaun Watson, para mim, corre o risco de se tornar o Matt Stafford dessa geração. O Stafford, para quem não sabe, foi uma primeira escolha geral de 2009 e também sempre foi tratado, o quarterback talentosíssimo, que tem um grande futuro e tal, e o brilho foi se apagando por conta de uma franquia disfuncional, que os Lions sempre foram. E eu acho que isso corre muito risco de acontecer com o Deshaun Watson, porque quando a gente olha os últimos movimentos dos Texans e tal, a gente não consegue imaginar um bom futuro para o Deshaun Watson, né? Mas aí talvez daqui 2, 3 anos, é muito tempo. O que vai acontecer nesse meio tempo? Como as coisas vão acontecer nesse meio tempo? Passa muito por aí. Os Bears é aquela coisa. Ontem o Mitch Trubisky jogou bem? Ok, mas não é o seu futuro, né? A gente sabe que não. A defesa segue forte, mas o time precisa de um ataque mais consistente que jogue contra defesas fortes também. A defesa dos Texans é uma baba. Já falei dos Raiders, já falei dos Chiefs, vamos falar dos Broncos. Boa vitória dos Broncos! Meu Deus, os Broncos venceram os Panthers, né? O Drew Lock com um bom jogo ontem, tá? Teve seus momentos, hello, doink bola, né? Que a bola bate na cabeça do center, ele lança a bola na cabeça do center, cai na mão do Melvin Gordon e quase... Mas enfim, dentro das suas limitações, um bom jogo. Jerry Jeudy aparecendo, KJ Hamler aparecendo muito bem. KJ Hamler é um cara que a gente falava que possivelmente teria uma carreira melhor na NFL do que teve no college football. E assim, ontem foi um jogo que a defesa do Denver Broncos, apesar de ter tomado 27 pontos, conseguiu gerar pressão, né? Fica claro para mim que o Von Miller ou reestrutura o contrato ou não vai ter mais espaço em Denver, porque ele está no último ano de contrato dele. São 22 milhões na folha salarial, se ele for cortado ficam só 4. Denver conseguiu distribuir essas responsabilidades e pressão. Malik Reed, Jeremiah Ataocho e Bradley Chubb, todos aparecendo bem. O Ataocho ontem com 2 sacks, mas o Malik Reed com pressões, o Bradley Chubb com pressões, o DeMarcus Walker com pressões, todos eles. Então isso é muito importante em Denver. O ataque não dá para empolgar porque a defesa dos Panthers é muito fraca, né? Precisa fazer isso mais vezes e contra defesas mais fortes. Do outro lado, os Panthers provando que o Teddy Bridgewater é um tampão. Sempre que ele precisa virar um jogo, sempre que ele tem um momento crítico, ele vai para um check down, ele tenta uma coisa muito simples. Não é isso que você espera do seu franchise. Os Panthers têm um time bem treinado na parte ofensiva da bola. Na parte defensiva tem alguns talentos aparecendo, em especial na linha defensiva. Precisam melhorar muito secundária, precisam melhorar muito linebackers, mas precisam também de um quarterback, porque não é o Teddy Bridgewater. Até gosto do Teddy Bridgewater, acho ele um cara sólido, mas ele não vai te levar muito mais longe que isso. Essa é a verdade, né? Bridgewater é, no máximo, um tampão. Dois times que também não vão aos playoffs também, muito. Los Angeles Chargers vencendo o Atlanta Falcons no jogo que só faltou ficar empatado para ser aquilo que todo mundo esperava das entregadas, mas no final o Matt Ryan teve uma oportunidade de colocar o time em posição de field goal, não conseguiu, e aí o Justin Herbert colocou 20-17, um jogo que eu esperava um placar mais alto, sendo bem honesto. O primeiro tempo deu a impressão que a gente teria um tiroteio e não teve. Então assim, os dois times têm talento ofensivo, mas precisam melhorar bastante as suas defesas, especialmente secundária, dos dois lados. E precisam de treinadores novos, né? O Anthony Lynn tem que ser demitido, o Harvey Morris já é o interino, já foi demitido o Dan Quinn. Então são times que têm talento, para mim tem peças interessantes nos dois lados da bola, mas precisam de novos treinadores e precisam de reforços em alguns setores específicos para serem competitivos. Os dois têm um quarterback, que é uma coisa muito importante. Você começa a construir. O Matt Ryan é um veterano? Mas tem muito gás no tanque. Você tem o Justin Herbert, para mim é o novato do ano. São dois times que tem que pensar em 2021 se reforçar a esse redor, tá? Para conseguir isso. Vamos passar para o outro lado. A boa vitória do Washington sobre o San Francisco 49ers. O ataque não funcionou, né? Nem com o Alex Smith, nem com o Dwayne Haskins, mas a defesa apareceu. O Karen
Cameron Curl com uma interceptação retornada para touchdown, o Chase Young com um fumble recuperado para touchdown. Isso dá a tônica do que é o Washington. Uma defesa que é jovem, forte, tem uma ou outra pecinha para corrigir, mas é boa. Um ataque inoperante. Mas isso tem sido suficiente para vencer na NFC East. Do outro lado, Nick Mullins, a gente sabe o que é, né? São Francisco já está fora da temporada. Tem um bom time, bem treinado, mas não tem peças nesse momento por questões de lesão e tal. Vamos ver o que se esperar do 2021 do San Francisco 49ers. Tem uma decisão a ser tomada sobre a posição de quarterback. Se vai cortar o Jimmy Garoppolo ou não, por questões de dead cap. Mais ou menos o que eu falei do Von Miller é o que se aplica ao Jimmy Garoppolo. Então tem tudo isso. Mas a defesa de Washington fez o suficiente para colocar o time na primeira posição da divisão. Hoje ele só depende dele, faltando 3 rodadas. Para mim, o Washington é favorito nesse momento a ganhar a NFC East. Tá? Tem mais, depende só dele, e isso é muito importante. O Rivera tem decisões controversas? Tem decisões controversas, coisas que eu não concordo, mas ele colocou o time num trilho. Tá? Essa franquia era muito, muito bagunçada. O Rivera colocou o time num trilho. Pelo menos o time tem uma direção, uma luz no fim do túnel. É assim, se é que assim a gente pode falar. Acho que é por aí que passa. São Francisco, pensar em 2021, joga numa divisão muito complicada. Né? Quando você tem muitos desfalques na NFC West, você vai ser punido. Foi o que aconteceu. Mas falando em confronto NFC West e NFC East, boa vitória do Arizona Cardinals sobre o New York Giants, né? Com controle absoluto da defesa dos Cardinals. O Daniel Jones voltou muito mal. A linha ofensiva não jogou bem no lado do direito, principalmente no lado direito da linha ofensiva. O Daniel Jones com seus problemas de fumble, ontem foram 3 fumbles sofridos, 1 perdido, mas 3 sofridos. Ele processa o jogo muito devagar pós-snap, segura demais a bola para mim. Não é o que eu espero de um quarterback, de um franchise quarterback. Mas é só segundo ano e tal. Mas para mim não mostra sinais de ser um bom quarterback. É por aí que passa. Essa é uma opinião minha. Você pode discordar à vontade. Né? Para mim, Daniel Jones não mostra sinais de ser um franchise quarterback. Ele já tem aí 20 e poucos jogos na carreira. E eu acho que o relógio interno dele, a presença de pocket dele não existe. É nula. Então, se eu fosse o Giants e tivesse uma escolha alta, fortemente consideraria a hipótese de um quarterback. Não que os Cardinals tenham feito um grande jogo ofensivamente, porque com a quantidade de turnovers, a quantidade de oportunidades que tiveram, sua pontuação até foi baixa. Mas fizeram o suficiente para sair daquele buraco que estavam de derrotas, se colocarem forte na briga pelo wild card. Eu acho que a divisão já era, né? São 2 jogos atrás, agora faltando 3 partidas, mas o time se coloca na direção pelo wild card. DeAndre Hopkins com uma grande partida. Então, boa vitória do Arizona Cardinals. Vamos ver. Agora, de quem que eu tenho que falar? Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles ganhou do New Orleans Saints. Resultado primoroso para o Green Bay Packers. Com a estreia do Jalen Hurts. O Jalen Hurts com um jogo ok, sólido. Correu para mais de 100 jardas. Passou para 170. Principalmente não fez bobagem. Teve situações, jogou a bola fora, se livrou da bola rápido quando teve oportunidade. E então, assim, Miles Sanders aparecendo, o jogo corrido aparecendo, que tanto se pedia em Filadélfia, né? Mas o time corre bem com a bola, por que não segue correndo com a bola? Por que não corre um pouco mais? Por que não se equilibra mais? Então, assim, e mesmo assim conseguindo encaixar bons passes, um touchdown pro Alshon Jeffrey e tal, foi um bom jogo, tá? Contra um Saints do outro lado que teve Taysom Hill, que foi mais ou menos a mesma coisa que a gente já tinha visto nas outras partidas, só que dessa vez o Hill teve que correr atrás do placar e aí ficou um pouco mais complicado. No último quarto ainda tentou um sprint o Saints, não conseguiu. Agora passa a não depender mais só dele para ter a folga na primeira rodada dos playoffs. Green Bay agora tem essa vantagem. Então, se complicou. Agora o Drew Brees deve voltar na próxima semana, que se não me engano é contra a Kansas City. É um jogo importantíssimo. E do outro lado, os Eagles devem ir com o Jalen Hurts até o final da temporada. O Fletcher Cox teve um bom jogo também. Então, boa vitória do Philadelphia Eagles. Acho que Carson Wentz fica numa situação bem complicada. Se o Jalen Hurts jogar bem essas 3 partidas aí que faltam,
Acho muito difícil o Carson Wentz voltar como titular, mas a questão contratual é muito amarrada, muito pesada. Como eu disse antes, é improbabilíssimo que ele saia. Nem sei se essa palavra existe. Que ele saia no ano que vem, porque ficaria um dead cap enorme. Ah, mas vai reestruturar contrato. Não é bem assim, não é tão simples reestruturar contrato. E vale lembrar que esse é o contrato da vida do Wentz. Né? É o contrato que ele realmente ganhou dinheiro, porque antes ele era um contrato de novato. Então talvez a gente veja um quarterback que ganhe muito dinheiro ano que vem no banco e um quarterback com um contrato de novato barato, um contrato de segunda rodada jogando no Philadelphia Eagles. Cowboys eu já falei. Vamos passar para a NFC North. Boa vitória do Green Bay Packers sobre o Detroit Lions, mas um jogo que foi mais duro do que precisava, especialmente pela defesa dos Packers, cedendo muitas jardas, muito soft. O Matt Stafford conseguiu encaixar algumas jogadas. No ataque, Davante Adams com mais um grande jogo, Rodgers com mais uma grande partida. No final souberam administrar uma dificuldade que tiveram ali. Entrou o Chase Daniel no lugar do Matt Stafford machucado, tal. Mas os Packers não podem passar um sufoco tão grande como passaram com os Lions. Tem que abrir esses jogos, matar esse tipo de partida. Também é um time que tem tido um pouco de dificuldade para matar as partidas, como contra a Philadelphia. Tem que se aproveitar dessa boa fase do Rodgers para ganhar esses jogos antes. A defesa tem que colaborar um pouco mais, né? Não pode ficar cedendo tantas jardas, às vezes terceira descida longa, ou uma corrida que entra de 8 jardas. Não pode. Tá? Para playoffs tem que corrigir isso com urgência. Mas os Packers, assim, por mais que tenham tido alguns momentos de equilíbrio, são mais time que os Lions, venceram, assumiram, ganharam a sua divisão, né? Ganharam a NFC North, e agora assumem a ponta da conferência e só dependem deles nas 3 rodadas para garantir a folga nos playoffs e o mando de campo. Jogar no Lambeau Field em janeiro seria bem interessante para os Packers. Minnesota Vikings perdendo para o Tampa Bay Buccaneers, um bom jogo dos Bucs. O ataque foi mais variado, diríamos assim, conseguiu encontrar passes curtos, passes longos. O Tom Brady não começou bem no jogo, perdeu 2 ou 3 alvos livres, mas depois engrenou, conseguiu pegar um ritmo. E os Vikings são um time extremamente disfuncional. Eles tiveram o controle do primeiro tempo. Quando a gente olhou era para estar 14-7, mas perderam um field goal, perderam um extra point, perderam outro field goal, perderam 3 field goals, se não me engano, e um extra point. Isso foi dando vantagem. Aí cederam um Hail Mary no final do primeiro tempo. O Brady lançou, fizeram uma interferência no Gronkowski. E aí foram mais 3 pontos dados de graça. Quando viu, o buraco estava muito grande. Acho que o Cousins fez um bom jogo, o Cook fez um bom jogo, mas a linha ofensiva muito mal. A defesa secundária cede umas bolas que não pode ceder. E esses erros na red zone, esses erros na chance de pontuar, matam os Vikings. Os Vikings agora têm a mesma campanha que os Bears. Eu acho a chance de playoff pequena. Ainda está na briga? Tá, mas eu acho a chance pequena. Eu acho que os Cardinals devem pular na frente aí. Segue na briga, mas é um time que não dá para confiar. Os Bucs fizeram o trabalho deles, vão se garantindo nos playoffs, vão deixando aquela fase, né, antes da bye week deles, aproveitaram para deixar um pouco de lado, jogaram melhor, a defesa teve seus bons momentos. Então, uma vitória para dar uma ajustada na moral dos Bucs. Isso é muito importante para a equipe nesse momento. Os Bucs aí, para mim, já estão praticamente classificados com uma vaga de wild card. Eu acho muito pouco provável que briguem pela divisão, mas estão no páreo wild card fortíssimo. Vamos lá, vamos ver quem falta. NFC South, os Falcons já foram, já falamos. Os Bucs já falamos. Quem mais? Os Panthers já falamos. Já foi, né? Foi todo mundo, né? Os Saints já falamos, obviamente. Então, NFC West já falamos dos Cardinals, já falamos dos Seahawks, já falamos dos Rams, já falamos dos 49ers. Então foram todos os jogos. É isso. Acho que falei de todos os jogos, acho que não faltou nenhum. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um recap meio freestyle assim, porque hoje o dia estava meio corrido e tal, tem umas coisas aí para resolver. Mas deu tempo de passar aqui e falar de todas as partidas. Não se esqueçam de nos seguir nas outras redes sociais, OnTheClockBR, no Instagram e no Twitter. Seguir também o João, nosso editor de vídeos, os contatos estão aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês tenham curtido, curtam sua semana, se preparem. 3 semaninhas só de NFL ainda de temporada regular, depois vem os playoffs. Playoffs esse ano, vale lembrar, são 7 times, então semana de wild card. 3 jogos no sábado, 3 jogos no domingo. É para apodrecer vendo NFL. Valeu, gente, obrigado e tchau!